Boa noite. Vou contar minha história para vocês. Sei que poucos devem acreditar, mas já me acostumei e isso não me importa. O que desejo de verdade é desabafar sobre algo que aconteceu e que as pessoas não deram muita importância. Eu vou direto ao assunto para não enrolar. Há 20 anos atrás, descobri uma doença crônica na minha tireoide. Os médicos diziam que estava no início e que, portanto, havia tratamento e possibilidade de cura. Preciso confessar que foi um baque muito grande para todos nós. Minha família e eu passamos por momentos muito difíceis naquela época. Não tínhamos os recursos que se tem hoje em dia. O tratamento do SUS era precário e a espera muito longa. Não nos sobrava muita coisa a não ser nossa fé. À medida que o tempo se passava, aumentava o nosso desespero. Começava ali uma luta que eu, humanamente, não seria capaz de vencer. Repito, humanamente, pois, como disse, tínhamos muita fé. Morávamos na cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Minha mulher e eu sempre fomos muito engajados com a comunidade católica a qual participávamos. Éramos da pastoral da família e não saíamos da igreja. Ao descobrir a doença, porém, tivemos que nos afastar um pouco. Quem lida com afazeres de igreja sabe como isso demanda tempo. Minha prioridade era a minha saúde naquele momento. Mas o tratamento não saía. Foi então que eu resolvi fazer uma promessa a Nossa Senhora da Aparecida. Eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora Aparecida e sempre contei com sua intercessão em todos os campos de minha vida. Eu ajoelhei e pedi, do fundo do coração, que ela intercedesse a Deus por minha cura, que meu tratamento fosse liberado e que eu fosse liberto desse mal que me cometia. Como penitência em pagamento à promessa, eu iria de Barra Mansa à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, caminhando, como Romeiro. Já havia feito aquele trajeto dezenas de vezes, mas de veículo. A pé seria a primeira vez. A fé é mesmo uma coisa extraordinária, difícil de se explicar. Após minhas orações daquele dia da promessa, eu já me sentia curado. Se não fisicamente, pelo menos minha espiritualidade havia retomado seu lugar. Podem chamar do que quiser, dizer que foi coincidência ou simplesmente o andamento do processo que sairia de qualquer jeito. Mas na semana seguinte, toda a papelada para meu tratamento havia sido liberado, e eu comecei naquela semana mesmo. Foram os 2 anos mais difíceis da minha vida. A doença vem acompanhada de muitas outras coisas. Precisei encostar do trabalho e minha mulher precisou sair do emprego dela para cuidar de mim. Logo, a dificuldade financeira nos alcançou. A igreja ajudava como podia. O tratamento me debilitava de uma forma que eu mal conseguia levantar da cama. Havia dias que eu queria morrer de fato, mas na maioria deles eu mantinha minha fé do que no final tudo daria certo. Eu já estava sendo curado, mas ainda não sabia. Então, naquela consulta, que jamais eu vou esquecer, meu médico, ao analisar a última tomografia, concluiu que o tumor havia sido combatido. As químios e radioterapias haviam surtido efeito. Para nossa felicidade, nos liberou durante 3 meses. Voltei para a revisão e ele me liberou por mais 6. Novamente, na revisão de 6 meses, ele me liberou e faço hoje revisão de ano em ano. Eu estava curado. Agora, precisava recuperar meu peso e minhas forças, pois havia um caminho de mais de 130 quilômetros para percorrer, andando. Após recuperar de certa forma minha vida e a rotina de antes do diagnóstico, começamos a nos preparar para o pagamento da promessa. Naquela época, os recursos eram poucos. Não havia internet nem celulares como vocês conhecem hoje. Eu conhecia bem a região, porque organizava bastante romarias. Meu problema não seria o trajeto,
seria a força física. Mas um amigo da igreja que trago no coração se ofereceu para ir comigo naquele trajeto. Lembro até hoje que me emocionei quando ele se ofereceu. Eu que achava estar preparado e visto de tudo na vida, acabei vivendo a experiência mais assustadora de minha vida. A estrada era muito perigosa. Vimos todo tipo de manobras perigosas pelo trajeto. Caminhávamos pelo acostamento da BR-116, aqui chamada de Via Dutra. Era frio e escuro, e muitas vezes cogitamos desistir sob o pretexto de que Deus nos entenderia. Mas, mais uma vez, a fé foi maior e seguimos o trajeto. Cansados, com os pés machucados, rosto queimado de sol, apesar da proteção, vibramos muito ao avistar a placa que avisava que nosso destino estava a menos de 9 quilômetros. Chegamos na cidade de Guaratinguetá, onde tudo aconteceu. Queríamos chegar o quanto antes, então eu e meu amigo decidimos andar até um pouco mais tarde e alcançar a próxima pousada, que ficava a uns 4 quilômetros de Guaratinguetá. O normal era caminharmos até às 8 horas da noite, mas naquele dia se estenderia até às 9 ou 9:30 por aí. No dia seguinte, sairíamos cedo e chegaríamos antes do almoço em Aparecida. Andamos em passos longos até uma curva densa, onde uma coisa muito estranha nos chamou a atenção. Um cheiro insuportável de bicho morto foi aumentando na medida em que caminhávamos, ao ponto de não conseguirmos respirar direito. Notamos algo correr por um caminho, que havia sido aberto na mata que corria às margens da rodovia. Meu amigo insistiu que continuássemos no caminho, mas eu estava cismado demais com aquilo. Iluminávamos a entrada daquele caminho, e enquanto minha lanterna iluminava uma lateral da mata, a do meu amigo iluminava a outra. Dei 2 passos à frente e meu amigo me advertiu. O mau cheiro não deixava nem raciocinar direito. Voltei o corpo para a rodovia e foi então que vimos aquela criatura do diabo, bem na nossa frente. Tentei iluminar para ver a cara dele melhor, mas levei o que me pareceu ser um soco na mão. O animal me empurrou de um jeito que fui longe. Ele bufou e em seguida respirou ofegante. Meu amigo começou a rezar em voz alta. Ele pedia: "Valha-me Deus no vale das sombras, valha-me Deus no vale das sombras." O animal que vinha na direção virou-se para ele e para o lado oposto. Havia desistido de nos atacar. O pouco que vi dele deu para saber que era um animal muito estranho. Ele era do mal, ele queria nos matar. Quando correu, deixou rastros mostrando como devia ser pesado. Um homem comum não seria capaz de me jogar longe, só com aquele empurrão. Meu amigo viu mais que eu, porque ele estava de frente para o animal, e as luzes do trânsito na rodovia ajudavam a iluminar. Mas acho ele um tanto confuso, quando dizia que a cara dele era de uma mistura de porco com cachorro grande. Não sei o que ele viu, mas eu vi uma fera assassina pronta para nos matar, e mais uma vez Deus nos ajudou. Chegamos ao nosso destino e consegui pagar minha promessa. Não nos ferimos com ataque, mas fizemos questão de ir na defesa civil, fazer a denúncia, para que tomassem providência. Ali é um caminho de romeiros e eles precisavam garantir a segurança dos pobres coitados. Fomos informados que patrulheiros vasculharam a área frequentemente e estava tudo sob controle. E fomos orientados a não entrar na mata em situações assim, como se já não soubéssemos disso. Saí de casa com a certeza de que Deus existe e fui pagar minha promessa. Mas voltei para lá com a convicção de que o mal também existe e ele pode estar onde menos esperamos. Uma boa noite a todos e obrigado por ouvir o meu relato.